Aleluia, glórias a Deus. Santo do povo de Deus, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sou o Bispo Hilton e hoje damos continuidade ao estudo do Espírito Santo. Aleluia, amém? Então, nós vamos continuar na noite de hoje o estudo do Espírito Santo para a glória do nosso Senhor Jesus. Nós hoje vamos ter o tema, vamos falar sobre o Espírito Santo, transformando vidas pelas Escrituras Sagradas, amém? É o Espírito Santo transformando vidas pelas Escrituras Sagradas. Glórias a Deus. Nossa irmã Ana Cristina, ela está agora nos ouvindo para a glória do Senhor. Amém. Coisa boa, né? Nessa noite, antes de nós começarmos aqui, antes de lermos o texto bíblico, se possível, vá lá no YouTube, né? Se inscreva lá no meu canal, Hilton Brito, e lá você pode dar um like ou um dislike, dependendo se você gostou ou não da nossa mensagem, do estudo da palavra de Deus. Nós todos os domingos, tanto pela manhã como pela noite, fazemos estudos da palavra do Senhor, para que haja edificação na nossa vida, amém? Então nós vamos aqui, né, ler as Escrituras Sagradas no livro de 2 Timóteo, no capítulo número 3, versículo 16 e o versículo de número 17. Amém, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Aleluia, glórias a Deus, né? Vamos agora um outro texto da palavra lá em 2 Pedro, no capítulo de número 1, versículo 16 ao versículo de número 21, que diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhos oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte do Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profeta foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Coisa boa nós podemos estudar a palavra de Deus. Veja, nessa noite de hoje, nosso estudo, nós vamos falar sobre a inspiração, a iluminação, a unidade, a autoridade e a atualidade das Escrituras Sagradas, que se torna necessária, né, para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, né, junto ao nosso Deus. Amém? Então nós vamos estudar um pouco sobre isso. E uma frase que Billy Graham ele fala, diz que para mim sempre foi claro que não podemos ter ideias inspiradas sem palavras inspiradas. Então, qualquer ideia que não seja inspirada, ela teria que ter uma palavra inspirada, né? Então, nós vamos falar agora sobre o Espírito Santo e a inspiração. Veja, algumas pessoas afirmam que algumas partes da Bíblia são inspiradas, mas outras partes não são. E quem decide que partes são inspiradas e que partes
não são inspiradas. Então, muitos livros negam o relato bíblico acerca da ressurreição de Jesus, mas mesmo assim afirmam que Jesus Cristo é Salvador. E isso é algo ilógico e nem faz sentido. Como um Salvador não ressurreto, um Salvador morto, pode dar vida eterna a alguém se não conseguiu dar a si mesmo? Não é uma boa pergunta? Então, alguns dizem que a Bíblia ela é inspirada, mas as suas palavras não são. Isso também é algo que não faz nenhum sentido. Por exemplo, tenho pensamentos para comunicar a você. Como é que comunico esses meus pensamentos? A nossa resposta, através de palavras. Mas palavras que estudou usando para escrever um estudo, por exemplo. E como se comunica usando uma palavra, digo uma coisa, ou se uso outra palavra, comunico outra coisa também diferente. E outros dizem, eu creio que as palavras são inspiradas, mas nem todas as palavras. Como é que alguém consegue dizer diferentes entre uma e outra? Eu não acredito que se consiga tal feito. Eu não creio nisso. Então veja um outro exemplo literário dentro das Escrituras, que diz as medidas da Arca de Noé. Lá em Gênesis, no capítulo 6, do versículo 14 a 16, nos dá a medida da arca, que a nova versão internacional, a NVI, ela transformou em metros e centímetros. Medidas que foram ditadas pelo próprio Deus. Então, um experimento feito por um grupo de cientistas comprovou que, após colocar em um grande tanque de água uma réplica em miniatura da arca, guardadas as devidas proporções, chegou-se à conclusão de que, se a arca não fosse exatamente do tamanho que a Bíblia afirma que tinha, ela teria virado. Conclusão: Deus não errou nas medidas. Então, a medida foi feita, né, conforme o que Deus tinha falado, e ela foi feita uma réplica proporcionalmente das suas medidas. Um segundo, o start da boca do peixe. Veja como está lá em Mateus, no capítulo 17, versículo 24 a 27. Nos informa que em Cafarnaum alguém se aproximou de Pedro e perguntou: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Que está lá no versículo 24. Resumindo, Jesus disse a Pedro: vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, terra-o, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estarte. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti, como está no versículo 27. Então, esse imposto, ele era cobrado a cada ano para o templo, e a cada pessoa tinha que pagar 2 dracmas. Então, um estarte corresponderia a 4 dracmas. Conclusão: Jesus estava certo quanto ao peixe e quanto ao valor que estava na boca do peixe, que era suficiente para pagar do imposto dele e de Pedro. Glórias a Deus. Amém? Então, certamente, há muitos outros exemplos dentro das Escrituras, para não mencionar todos os detalhes que o Senhor Deus deu a Moisés para a construção do tabernáculo. Portanto, Deus se preocupa com as palavras da Escritura. Então, observe essas funções pedagógicas do Espírito Santo. Quando nós vemos lá em João, capítulo 13, versículo de número 11, quando diz: e o Espírito da verdade, ele vos guiará a
toda a verdade. Repito, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E em João, no capítulo 14, versículo 26, diz que o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esse é o nosso Espírito Santo. Ele não vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que está até no nosso esquecimento. Ele relembra as nossas mentes. Então, será que no Novo Testamento não é o fato, resultado, não é o exato resultado de tudo que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos apóstolos? Claro que sim, porque os escritores do Novo Testamento só puderam registrar o texto sagrado devido à ação e à obra do Espírito Santo, como vemos nos versículos que nós vemos acima. Mas também há umas inspirações de duas passagens muito importantes. Podemos ver em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo número 16. E o que você entende quando Paulo afirma que toda a Escritura ela é inspirada por Deus? Literalmente, soprada por Deus. Então essa expressão aparece somente aqui em toda a Bíblia. Então pense comigo. A Bíblia afirma que Deus é luz, como está lá em 1 João, no capítulo 1 e no versículo de número 5. Deus, ele é o que é verdade, conforme Romanos, capítulo 3, versículo 4. Então, se alguém que é em si mesmo verdade sopra palavras, que tipo de palavras serão? Cremos que a resposta foi dada pelo próprio Jesus, conforme está lá em João, no capítulo 17, versículo de número 17. João, capítulo 17, versículo de número 17, que diz assim: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Pedro disse que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, conforme está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. E a substitutivo elucidação, que ocorre somente aqui no Novo Testamento, significa explicação e decisão. E a Nova Versão Internacional, a NVI, traduziu por interpretação. E o apóstolo continua dizendo: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, conforme 2 Pedro capítulo 1, versículo número 21. Aleluia. O verbo grego para movidos, conforme está lá na Nova Versão Internacional, impelidos, que foi usado em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 15 e 17, no episódio do naufrágio de Paulo, foi traduzido por levar e deixar à deriva. Portanto, a Escritura inspirada é uma revelação escrita, assim como os sermões dos profetas eram revelações faladas. Pois a Escritura soprada por Deus consiste de palavras selecionadas por Deus, conforme Deuteronômio, capítulo 9, versículo de número 10. Podemos ver uma definição clássica da inspiração bíblica, quando diz: Deus supervisionou, dirigiu autores humanos usando a própria personalidade deles, a cultura, o contexto da vida, de modo que
compuseram e registraram sem erro a revelação divina nas palavras dos documentos originais das Escrituras. Então sabemos que nenhuma língua atual tem equivalentes exatos para cada palavra hebraica ou grega. Entretanto, a maioria das fiéis traduções, com todas as suas variações, não alteram nem distorcem as doutrinas básicas da fé evangélica. Aleluia! Mas podemos ver também aqui o Espírito Santo e a iluminação. Temos aqui um texto de Billy Graham, quando ele fala assim: insisto que as pessoas que estudam as Escrituras entendam ou não completamente o que está lendo. A leitura da Escritura em si possibilita a iluminação do Espírito e a sua atuação em nós. Enquanto lemos a palavra, a sua mensagem enche o nosso coração, estando nós conscientes disto ou não. Mas a palavra, com todo o seu poder misterioso, toca em nossas vidas e nos dá o seu poder. Aleluia. Isso é verdade, né? Eu fui transformado pela palavra de Deus, pelas Escrituras Sagradas, pela leitura da palavra. E ela me transformou completamente, né? Podemos ver também uma outra citação de Gottfried Ossier Mensach, citado por Billy Graham, quando ele diz assim, na 1 Coríntios, quando diz assim: revelar verdades antes escondidas na busca e compreensão humana, iluminar as mentes das pessoas para que as conheçam e as entendam. Vejamos o que diz lá em 1 Coríntios, que eu separei até esse texto, 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9 e 10. Mas vamos ver antes alguns versículos. Vamos começar no versículo 6? É melhor? Para nós entendermos mais o que o Senhor nosso Deus tem a nos dizer. Diz assim no versículo 6. Os versículos principais são 9 e 10, mas vamos ver do 6 para ter um contexto. Diz assim no versículo 6, 7, 8. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem as dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivéssemos conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, versículo 10, porque o Espírito de todas as coisas perscruta até mesmo nas profundezas de Deus. Versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão ao seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então vamos ver se nós entendermos que o Espírito Santo agiu na vida do autor sagrado para que ele pudesse registrar o texto. Então isso é chamado de inspiração. Inspiração é quando o Espírito Santo ele agiu na vida do autor, daquele que escreveu as Escrituras,
para que ele pudesse registrar no texto aquilo, a mensagem do nosso Deus. E o Espírito Santo age na vida do leitor, eu e você, para que possamos entender o texto sagrado. E isso se chama iluminação. Quando o Espírito Santo ilumina a nossa mente, os nossos olhos, para entender o que está dito nas Escrituras Sagradas. Então, uma dica muito importante que podemos lhe dar é que antes de ler as Escrituras, ore como fez o salmista no Salmo 119, versículo 18, que diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Aleluia. Né? Então nós devemos conversar com o Espírito Santo, pedir ao Espírito Santo que ele fale conosco, que ele abra os nossos olhos, que caia as escamas das nossas vistas, para que nós possamos entender as Escrituras Sagradas, aquilo que Deus já preparou para mim, para você. Então nós pedimos a Deus para que Deus faça um milagre, que Deus abra a nossa mente, que Deus fale ao nosso coração tudo aquilo que Ele quer nos ensinar. Aleluia. Mas o Espírito Santo, nós podemos ver em toda a unidade bíblica, né? Podemos ver que o Espírito Santo ele está dentro da palavra de Deus. Um autor desconhecido escreveu o seguinte, veja como é interessante. Muitos livros podem informar, né? Muitos livros podem nos informar. A internet ela está cheia, revistas podem também nos informar. Mas, porém, contudo, todavia, só a Bíblia pode transformar. Irmãos, qualquer livro você pode lhe informar, você vai ficar informado de tudo. Mas o único livro que transforma a sua vida é a Bíblia Sagrada. Onde está a verdade, aonde está a poderosa palavra de Deus, é na Bíblia Sagrada. Então, já parou para pensar que a Bíblia ela foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos, que o autor, o Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e o Novo em grego, com 31.143 versículos, 1.189 capítulos e 66 livros, que teve cerca de 40 autores diferentes, e ainda assim há uma inegável unidade nesta obra. Diante disto, alguém vai dizer, mas isso só pode ser obra de Deus. Sim, acertou. É obra de Deus. Só Deus pode fazer isso. Ele mesmo. E somente o Espírito Santo poderia produzir esse efeito na vida dos escritores, na vida desses autores. Só o Espírito Santo pode agir na minha e na tua vida, abrindo nosso entendimento para as Escrituras Sagradas. E o Senhor Jesus resumiu toda a Escritura desta forma. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importa-vos se cumprisse tudo o que de mim lhe está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhe disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, conforme Lucas, no capítulo número 24, versículo 44 a 46. E Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
E a Timóteo disse, e que desde a infância sabes as sagradas escrituras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 15. Aleluia, glórias a Deus. Entenda que a unidade bíblica, ela não existe quando se entende o propósito principal das Escrituras, que é Jesus Cristo, a sua morte e ressurreição. Aleluia. Sem isso, nenhuma pessoa conseguirá enxergar qualquer unidade da Bíblia que não foi escrita para contar a história dos judeus ou outra coisa qualquer. Então nós temos que compreender mais as Escrituras Sagradas. Nós temos que entender mais o que o Senhor quer falar conosco. Então nós buscamos a orientação, a palavra que nos ensina, que nos edifica, que nos mostra, que nos educa, a palavra de Deus. Veja o que diz lá em João, no capítulo 1 e no versículo 1. Quando ele fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Então todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Então nós estamos dependentes do nosso Senhor Jesus Cristo. Então todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Então nós temos que estar alicerçados com a presença do nosso Senhor Jesus. Veja que o Espírito Santo é a atitude das Escrituras Sagradas. Martim Lutero, ele escreve o seguinte: que a palavra de Deus não é antiga, nem é moderna, ela é eterna. Aleluia. A palavra de Deus, ela não é antiga e nem é moderna, ela é eterna. Glórias a Deus, não é? Glórias ao Senhor Jesus. Então, por que a Bíblia hoje é o livro mais vendido do mundo? Temos aqui 3 respostas que podemos dar. Primeiro, que a Bíblia, ela tem autoridade, né? Então a Bíblia, ela é a mais vendida porque ela tem autoridade. A Bíblia também, ela é inerrante. E a Bíblia também, ela é suficiente para a nossa vida. 3 motivos porque a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Primeiro, ela tem autoridade. Segundo, ela é inerrante. Terceiro, ela é suficiente para a nossa vida. Então, dezenas de versículos, eles afirmam que Deus está falando diretamente ao homem. Então, a sua autoridade, ela é comprovada. Ou não é? Então, é comprovado por onde? Pelo testemunho da arqueologia. Então, nos últimos 100 anos, nenhuma descoberta arqueológica invadiu, de algum modo, qualquer simples declaração da Bíblia. Aleluia. Veja também que pelo testemunho da vida pelo testemunho de vidas transformadas, que comprovam a autoridade bíblica, né? Então nós somos testemunhos da mão de Deus das transformações que foram feitas na nossa vida. Pelas profecias bíblicas que também comprovam a sua autoridade. E muitas que já se cumpriram dentro do próprio período bíblico, e outras que estão claramente se cumprindo na vida da igreja em Israel e em todo o mundo. Que esta a afirmação de que a Bíblia, ela é inerrante, ela significa que as Escrituras, nos manuscritos originais,
elas não afirmam nada que seja contrário aos fatos. E isso não significa que a Bíblia nos comunica todos os fatos que podem ser conhecidos acerca de certo assunto, mas afirma que tudo que diz acerca de qualquer assunto, ela é verdade. Isso está escrito, podemos comprovar, no livro de Teologia Sistemática de Varney Grunder. Um outro ponto é a Bíblia, ela é o que é suficiente. Isso significa que a Bíblia contém todas as palavras de Deus que quis dar ao seu povo em cada estágio da história e que hoje contém todas as palavras que precisamos para a plena paz e comunhão com Deus. Veja que a Bíblia ela não precisa de complemento. Ela basta a si mesma. Ela é completa para a minha e para a tua vida. Então, ela nos traz a plena paz e comunhão com Deus. Então, ela é suficiente para nós. Então, finalmente, podemos concluir que o Espírito Santo, ele continua usando a Bíblia para transformar vidas. Então, o Espírito Santo continua usando a Bíblia para transformar vidas e sustentar a igreja. Então, Paulo pediu a Timóteo que zelasse pela santa doutrina, que é a doutrina de Cristo, como está em 1 Timóteo, capítulo 16, versículo 3, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, e capítulo 4, versículo 3 de 2 Timóteo. Porque se a autoridade das Escrituras for solapada, a fé evangélica não ficará em pé e entraremos no imenso mar sem uma única bússola, uma única orientação na nossa vida. Então a nossa fé ela perderá, perderia o seu suporte. Então ficaríamos o quê? Sem bússola, nós não temos rumo para a nossa vida. Então nós não teríamos respaldo para as nossas doutrinas. Amém? Então por isso que é importante nós estarmos estudando hoje as doutrinas do Espírito Santo, ouvindo um pouco mais e aprendendo mais para a glória de Deus. Amém? Então é bom estarmos alicerçados na presença do Senhor. E você que quer escutar mais essa mensagem e outras mensagens, vá no meu YouTube, Hilton Brito, veja as mensagens, se gostar, dê um like, para a glória de Deus, e compartilhe mensagens para edificar mais vidas e outras vidas que precisam ouvir mais a voz do Senhor. Nesse tempo tão difícil que estamos passando, a única coisa que nos resta é o consolo de Deus na nossa vida. Então, compartilhe a mensagem, passem para outras pessoas e que o Senhor Jesus seja glorificado para a glória do seu santo e eterno nome. Amém? Então essas mensagens serão trabalhadas, serão postas lá no YouTube e que você possa ouvir e ver através do YouTube as mensagens de Deus. Amém? A partir da próxima semana, tudo relacionado ao Espírito Santo só vai estar no YouTube. Não estarei transmitindo pelo Facebook, mas estará no YouTube para a glória do Senhor. Amém? Então, quem tem o interesse de aprender mais as Escrituras Sagradas, as doutrinas das Escrituras, estará lá no YouTube, Hilton Brito, para a glória do Senhor Jesus. Fique na paz, que Deus abençoe a cada um. Oremos ao Senhor primeiro. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra que nos edifica, nos consola, nos ensina, que nós possamos aprender cada vez mais contigo, Senhor. Então, vem nos ensinar a tua mensagem, a tua palavra de ensinamento. Que o teu Espírito Santo abra nossa mente e o nosso entendimento para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos para a glória
do Senhor. Amém.